a viagem do presidente brasileiro a uma das principais potências do mundo. Uma visita num momento de crise geopolítica considerada inoportuna por alguns especialistas. Bolsonaro vai a Moscou se encontrar com Putin em meio à apreensão com uma possível invasão da Ucrânia. Eu sou Antônio Mami e esse aqui é o Durma Com Essa, o podcast de notícias do Nexo. Olá, eu sou a Aline Pellegrini e estou aqui com o Antônio para apresentar esse podcast que vai ao ar de segunda a sexta, no fim da tarde, início da noite, sempre com notícias instigantes que podem continuar a ecoar por aí. Segunda-feira, 14 de fevereiro de 2022. Dia em que Jair Bolsonaro embarcou para a Rússia, onde vai fazer uma visita oficial ao presidente Vladimir Putin. A viagem ocorre no momento em que 130 mil soldados russos estão posicionados na fronteira com a Ucrânia, despertando apreensão no mundo todo com uma possível guerra. Horas antes do embarque, o presidente comentou o contexto da sua ida a Moscou. Até uma viagem à Rússia, né? Sabemos do momento difícil que existe ali naquela região. Temos negócio com eles, comerciais. Em grande parte, o nosso agronegócio depende dos fertilizantes deles. Temos assuntos para tratar sobre defesa, sobre energia. E o Brasil é um país soberano. Vamos torcer pela paz lá, que tudo certo. Você ouviu aí o Bolsonaro conversando com apoiadores em frente ao Palácio da Alvorada nesta segunda-feira. Ele repetiu os argumentos apresentados num vídeo que circulou no sábado, em tom oficial, no qual ele falou de forma genérica sobre as pautas que vão ser tratadas nessa viagem. Ele também disse que se dependesse de uma palavra dele, o mundo inteiro teria paz. A reunião com Putin deve acontecer na quarta-feira, dia 16. Depois de Moscou, o Bolsonaro vai à Hungria para encontrar o Viktor Orbán, um dos principais nomes da extrema-direita mundial. O primeiro-ministro húngaro é uma das principais inspirações do presidente brasileiro e da sua base. Eduardo Bolsonaro, deputado federal e filho 03 do presidente, já tinha ido a Budapeste em 2019, pouco depois do pai ser empossado. A viagem de Bolsonaro à Rússia tem sido qualificada como inoportuna por alguns especialistas em relações internacionais e observadores do cenário geopolítico. Isso porque ela acontece justamente no momento em que as principais potências do Ocidente trabalham para isolar Putin com pressões diplomáticas, sanções econômicas e ameaças militares. A visita do Bolsonaro ao presidente russo, portanto, pode ser usada como uma forma do Putin mostrar que tem respaldo mundial, isso independente das suas pretensões com relação à Ucrânia. E vale dizer que o brasileiro não é o único líder latino-americano que reservou um momento na agenda para ir ao Kremlin, a sede do governo russo. Na semana passada, o argentino Alberto Fernandes, um governante de esquerda, também esteve em Moscou. O Brasil não tem interesses geopolíticos na disputa que opõe a Rússia e os países membros da OTAN, a Organização do Tratado do Atlântico Norte, braço militarizado do Ocidente que une Estados Unidos e nações da União Europeia. O gatilho para a crise atual foi um movimento de aproximação entre os ucranianos e a Aliança Militar Ocidental, um processo que se intensificou desde 2021. Historicamente, Moscou reivindica ter ascendência sobre esse país. O Putin acredita que o alinhamento entre Ucrânia e OTAN faz parte de um projeto antirrusso, que pode ameaçar a segurança nacional da Rússia. Isso envolveria, no limite, um ataque na península da Crimeia, território que foi anexado pelos russos em 2014, depois de uma onda de protestos que se seguiu a um debate sobre a entrada da Ucrânia na União Europeia. A apreensão dos Estados Unidos e dos seus aliados é que agora, em 2022, a Rússia invada o leste do país, no momento em que a Ucrânia volta a se aproximar do Ocidente. O Brasil é um membro rotativo do Conselho de Segurança da ONU, o único órgão que tem o poder de autorizar o uso legal da força na relação entre países. Ou seja, é o órgão responsável por determinar se uma guerra é legal ou ilegal. Essa posição brasileira no Conselho foi citada pelo secretário de Estado americano, Antony Blinken, ao tentar desencorajar a viagem num telefonema para o chanceler brasileiro Carlos Eduardo França no fim de janeiro, segundo foi noticiado na imprensa. O Nexo procurou o Departamento de Estado americano depois da notícia do telefonema do Blinken para o França.
O órgão, que tem o status de principal ministério do governo dos Estados Unidos, respondeu que, ao se encontrar com Putin nesta quarta-feira, o Bolsonaro tem, abre aspas, a responsabilidade de defender os princípios democráticos e proteger uma ordem baseada na legalidade, fecha aspas. Como não tem interesses geopolíticos envolvidos diretamente na disputa sobre a Ucrânia, o Brasil tenta manter uma posição equidistante entre a Rússia e a OTAN. É nessa linha que tem se justificado a visita. Mas mesmo com esse perfil discreto, o fato do país ser membro rotativo do Conselho de Segurança e de ser a maior potência regional da América do Sul dá peso a essa visita de Bolsonaro para o Putin. Apesar da conjuntura atual, Brasil e Rússia têm uma ampla e longeva agenda de interesses comuns em diversos setores. O Brasil foi o primeiro país da América do Sul com o qual a Rússia estabeleceu relações diplomáticas, em 1828. Em 2002, durante o governo do presidente Fernando Henrique Cardoso, a relação entre os dois países foi alçada à condição de parceria estratégica, o que aprofundou as trocas nos campos comercial, científico, cultural e principalmente em matéria aeroespacial e de defesa militar. No governo Lula, Brasil e Rússia passaram a integrar, junto com a China, a Índia e a África do Sul, um bloco alternativo às grandes potências ocidentais. Esse bloco foi batizado de BRICS, que remete a tijolos e é também um acrônimo formado pelas iniciais dos 5 países membros. Com os BRICS, russos, brasileiros, indianos, chineses e sul-africanos pretendiam construir um eixo alternativo ao das potências tradicionais, aumentando seu protagonismo nos fóruns internacionais. Em 2020, as exportações brasileiras para a Rússia geraram uma receita de US$ 1,5 bilhão, o que corresponde a apenas 0,7% de tudo que o Brasil vende para o exterior. Mais de 90% das exportações brasileiras para a Rússia são de produtos agropecuários, com a carne bovina no topo da lista. Do outro lado, o agronegócio tem importado cerca de 85% dos fertilizantes usados nas lavouras. E a Rússia e Belarus, aliada de Moscou, respondem por boa parte das importações do Brasil nesse campo. O agronegócio é um dos pilares de sustentação do governo Bolsonaro, e a defesa dos interesses do setor no exterior é uma prioridade, ainda mais no ano que o presidente tenta sua reeleição. Mas apesar disso, ele não vai ser acompanhado pela ministra da Agricultura, Tereza Cristina, nessa viagem. A ministra está com Covid-19 e ainda não se recuperou. Participam da comitiva presidencial os ministros Walter Braga Neto, da Defesa, Luiz Eduardo Ramos, da Secretaria de Governo, além do chanceler Carlos Eduardo França. Para além da questão comercial, tem um ponto curioso que cerca essa viagem do Bolsonaro. Um ponto de matiz ideológico. Isso porque os bolsonaristas raiz incorporaram uma ideia de ucranização do Brasil nos momentos de maior radicalização contra as instituições democráticas nos últimos anos. Esse termo ucranização se refere às manifestações antirrussas na Ucrânia em 2013 e 2014. Em 2020, bandeiras de grupos paramilitares de extrema-direita ucranianos foram vistas em atos de apoio ao Bolsonaro. Agora o presidente brasileiro visita a Rússia num momento de tensão com a Ucrânia. Para jogar para essa plateia, o Bolsonaro tem dito que o Putin é um conservador alinhado aos valores do seu governo. O presidente russo é contra o casamento homoafetivo e reprime a população LGBTI do seu país. Ele também é um líder que faz bastante proselitismo sobre a virilidade. Por exemplo, em 2020, o Putin fez um discurso na cúpula dos BRICS elogiando o que ele chamou de qualidades masculinas do Bolsonaro. O brasileiro compartilhou a declaração nas redes sociais. Para além das anedotas, segue a expectativa com relação ao encontro entre os dois presidentes. Um encontro que deve tratar de questões bem pragmáticas, mas sobre o qual vai recair um significativo peso simbólico. Tendo guerra ou não, a crise no leste europeu gera os seus desdobramentos econômicos. Quem vai explicar para a gente é o redator Marcelo Rubissec. Marcelo, quais são os principais impactos da tensão na Ucrânia? Bom, é importante a gente colocar antes de tudo que é difícil prever exatamente os impactos, porque ainda tem muita incerteza sobre a situação. A gente não sabe muito bem se vai ter um conflito e quais seriam as reações. Mas, de todo jeito, a gente já vê as bolsas pelo mundo reagindo mal a essa tensão crescente na Ucrânia, porque essa incerteza está realmente muito alta. E já tem alguns efeitos mais práticos, como, por exemplo, as empresas aéreas que estão limitando voos nessa região. E outro ponto que a gente tem que ficar de olho são as possíveis sanções dos Estados Unidos, que devem ter como principal alvo o sistema financeiro da Rússia. Mas, de verdade, o principal impacto fica nos mercados de produtos de energia.
A Rússia é muito importante no mercado de gás natural e é quem abastece a Europa com gás que os europeus usam para gerar energia elétrica nas usinas térmicas. Então, um conflito ou mesmo um corte do fornecimento do gás natural pode significar um aumento muito grande no preço desse produto, o que pode atingir muito a Europa e aumentar bastante o custo da energia elétrica por lá. E uma coisa parecida pode acontecer com o petróleo, porque a Rússia é um produtor muito importante. Então, toda essa tensão na Ucrânia está dando um impulso no preço do petróleo, que já estava subindo também desde meados de 2020. E como isso se reflete no Brasil? No Brasil, além dessa questão dos fertilizantes que vocês estavam falando antes, a gente deve sentir esses efeitos que eu citei dos mercados de energia. Então, começando pelo gás natural, a gente precisa lembrar que no ano passado a gente teve aquela escassez histórica de chuvas no Brasil. E aí os reservatórios das usinas hidrelétricas ficaram num nível muito baixo. O que aconteceu é que o governo acionou as termoelétricas, que são mais caras e mais poluentes, para suprirem essa necessidade de energia. E mesmo que as chuvas da virada do ano tenham aliviado um pouco essa crise energética, as termoelétricas continuam ligadas para garantir que a gente tenha energia suficiente até o final do ano de 2022. E essas termoelétricas queimam justamente gás natural. Então o gás natural mais caro, por causa das tensões na Rússia e na Ucrânia, quer dizer mais pressão na nossa conta de luz aqui no Brasil. Sobre o petróleo, o caminho é bem mais curto, né? A gente sabe que a Petrobras tem essa política de repassar mudanças no preço internacional do barril para os combustíveis daqui. Então esse empurrão que essas tensões na Rússia e na Ucrânia estão dando no preço do petróleo, provavelmente quer dizer que aqui a gasolina, o diesel e o gás de cozinha vão continuar subindo por um tempo. Esse texto do Marcelo você lê amanhã em nexojornal.com.br. A crise na Ucrânia está cheia de retórica, ora com declarações mais alarmistas, ora com falas na linha do deixa disso e da dissuasão. Quem explica pra gente é o repórter especial João Paulo Charlot. Olá, ouvinte, olá, amigos do Durma com Essa. A cada dia que passa, cresce a tensão na Ucrânia. A escalada já se tornou insólita porque faltam adjetivos para se referir a uma guerra iminente que felizmente nunca acontece. Mas todo dia tem alguém importante dizendo que o conflito pode estourar a qualquer momento. A conversa ali é bastante tensa e complicada porque envolve muitos atores com muitas agendas diferentes. Nem todas essas agendas são explícitas, tem muita coisa não dita, mesmo numa crise em que não faltam declarações eloquentes. A posição mais misteriosa é a da Rússia. No campo militar, o presidente Vladimir Putin tomou uma atitude muito veemente ao colocar soldados na fronteira com a Ucrânia, um país do qual ele tomou parte do território num movimento semelhante em 2014. Só que enquanto Putin faz essa manobra agressiva, ele se mantém completamente aberto a receber todos os líderes internacionais para conversar. Ou seja, os canais não estão entupidos e a conversa ainda interessa a Moscou. Em seguida, um outro ator determinante são os Estados Unidos. O interesse americano na Ucrânia é apenas circunstancial. O que importa mesmo para os americanos é a reafirmação de sua supremacia no campo militar. A Casa Branca não admite que a Rússia determine de que forma o país deve conduzir suas alianças internacionais em relação a países soberanos, como é o caso da Ucrânia. Mas a crise não está restrita a americanos e russos apenas. Há ainda dois países fundamentais com cartas sobre a mesa. O primeiro é a França, que tem dois elementos em jogo. Primeiro, exerce a presidência rotativa da União Europeia e fala em nome dos 27 países membros. Depois, tem uma eleição presidencial em abril e o presidente Emmanuel Macron vai tentar aí um novo mandato de 5 anos. Por fim, a Alemanha, onde Olaf Scholz, um chanceler recém-empossado, tenta fazer um papel antes desempenhado por Angela Merkel. O problema para o atual governo alemão é que 40% do gás natural que abastece o país vem da Rússia. Portanto, a negociação tem que ser cirúrgica. Por fim, claro, tem a Ucrânia, o pivô da crise que se equilibra no fio da navalha entre as maiores potências mundiais. O país é governado por um presidente de primeira viagem, o Volodymyr Zelensky, que antes de se tornar um dos atores mais importantes dessa guerra, era um ator de TV. Ele interpretava um presidente boa-praça, um homem comum, que chega ao cargo mais importante do país. A questão é que, na ficção, o Zelensky não passava pela crise que está tendo de passar agora. O fim dessa história não estava e nem está em nenhum roteiro. A crise na Ucrânia é em várias frentes. Da viagem do Bolsonaro a Moscou, passando pela retórica dos diferentes atores envolvidos na questão e chegando nos seus desdobramentos econômicos.
Enquanto isso, a gente dorme com essa. Com roteiro de Antônio Mami, produção de Aline Pellegrini, participações de Marcelo Rubsec e João Paulo Charlot e edição de áudio de Roberto Soares, termina aqui mais um Durma Com Essa. Amanhã tem mais. Até!